Olá, Ministério Pastoral e Aconselhamento, capítulo 11, Aprendendo a Viver com a Decepção. Certo homem de Deus, chamado João da Cruz, disse o seguinte: muitas vezes Deus deixa nos seus melhores santos alguns defeitos, dos quais, por mais que queiram, não conseguem deles se desvencilhar, a fim de levá-los a sentir a sua própria fraqueza, para que aprendam que não podem viver sem a graça de Deus. Acho que o grande exemplo é o espinho na carne de Paulo, né? Que Deus diz: a minha graça te basta. Eu, pessoalmente, tenho também os meus defeitos, uma certa tremedeira familiar, que eu nunca consegui me desvencilhar dela, mas graças a Deus que a graça de Deus nos basta. E falando de Paulo, se a gente fosse da equipe de Paulo, a gente conheceria um homem que estava disposto a confiar na sua equipe, a depender deles também para desenvolver o seu ministério. Mas ele também no começo não gostava de ser decepcionado. No início do seu ministério, ele foi chamado a Antioquia, levado a Antioquia por Barnabé, aquele homem de Deus, né, que era chamado de filho da consolação, né? E aí o Paulo, lá no livro de Atos, depois que ele foi acolhido por Barnabé, e muitas vezes também os outros apóstolos desconfiavam dele, mas Barnabé levou-os até os outros apóstolos. Então esse Barnabé era um homem de visão que vira na vida de Paulo um grande potencial para ser um espalhador das boas novas da salvação, né? Porque Barnabé foi contemporâneo de Jesus e Paulo não. Paulo foi aquele abortivo, né, que nasceu fora do templo, diz ele, né? Então, um capítulo triste aqui da história no livro de Atos é eles terem rompidos, né? Porque Paulo ficou decepcionado. Então, vou ler a passagem, depois vamos comentar mais sobre isso. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Os dois eram apóstolos, né? E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, ali houve grande contenda entre Paulo e Barnabé. E é uma passagem triste, né? E o motivo foi João Marcos, que era parente, parece primo de Barnabé. E Paulo não achava justo que levasse João Marcos, e o Barnabé queria que ele fosse. Mas como Paulo estava intempestivo, temperamental naquela época ainda, pouco tratado pelo Espírito Santo, não quis, e eles se separaram, né? E João Marcos foi com Barnabé para Chipre e Paulo foi em outra viagem com Silas. E a gente não sabe os detalhes de tudo, mas Marcos vai ser o escritor do Evangelho de Marcos. Marcos provavelmente é aquele que, quando Jesus foi preso, fugiu nu
que está lá em Marcos 14, 51 e 52. Ele não vai escrever o evangelho e fala, eu fugi nu, né? Ele fala um jovem, que ele era jovem, né? E o Paulo não soube lidar com a decepção. E quando a gente não sabe lidar com a decepção, a gente vai ferir as pessoas e vai ferir o corpo de Cristo. Se você se deixa dominar pela decepção, vai ter frutos amargos para todo lado, não é? Felizmente, o Paulo continuou nas suas viagens, Deus continuou tratando com ele, e o Barnabé, apesar de não ser mais, saiu do foco ali de Atos, ele estava trabalhando com Marcos, e trabalhou tão bem que Paulo, que se separou de Barnabé, e anos mais tarde, Paulo reconhece a importância de João Marcos para o ministério como um fiel seguidor de Jesus, um homem comprometido com o reino de Deus e que aprendeu o que ele aprendeu aos pés do primo Barnabé, né? E ele pede que João Marcos venha visitá-lo. Quando ele estava em Roma, preso, ele escreveu, somente Lucas está comigo, que eu acho maravilhoso. Lucas é um amigo fiel. Toma contigo a Marcos, que é João Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, em Colossenses, ele vai dizer também, saúda-vos Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebesse instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Então ele já está reconciliado com Marcos. Marcos é útil, né? Ele cita como primo de Barnabé, significa que eles com certeza se reconciliaram, e Paulo aprendeu a lidar com o problema da decepção, né? Outra pessoa que abandonou Paulo foi Demas, né? Demas, ele escreveu sobre ele, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônicas. João Marcos o abandonaram no caminho, mas jamais abandonou a fé. Agora, Demas, ele abandonou a fé, né? Amou o presente século, abandonou o caminho. E o Paulo teve outros problemas no Novo Testamento, né? Com Demas, com Hermógenes, que ficaram ofendidos com Paulo e segundo outros textos, provavelmente eles ficaram com inveja, né? Porque Paulo acolheu alguém que eles não gostavam e que acontece que eles também, esses caras, quando Paulo foi preso, eles não o defenderam, né? Então você vê que a amargura, a decepção ficou forte ali. Paulo teve problema também, Paulo teve muitos problemas, né? Com Alexandre e Mineu, que eram obreiros aí da sua equipe apostólica e que causou grandes males, a ponto de Paulo os entregar a Satanás. E Alexandre, ele aprontou mesmo para cima de Paulo, porque quando Paulo foi levado a julgamento, esses dois, Alexandre e Mineu, abandonaram e também não defenderam, está em 2 Timóteo 4,16. Paulo, ele aprendeu então a lidar com a decepção e, consequentemente, o levou a confiar naqueles que estavam com ele há mais tempo até o fim, né? Que caminharam com ele, como ele diz, somente Lucas está comigo. Então, Lucas ficou com Paulo até o fim, porque Lucas foi o grande autor de Atos. Paulo também, ele ficou um pouco decepcionado com a igreja de Corinto, né? Ele ficou mais de um ano morando lá, hospedado com Priscila e Áquila, e descobriu que os irmãos estavam cheios de divisão, de facções, vivendo em prostituição, alguns, né? E Paulo diz que ele tinha os mesmos direitos dos outros apóstolos, ele fala isso em 1 Coríntios 9, mas ele não era aceito por muitos deles ali.
Que decepção maior você pode ter quando você funda uma igreja e essa própria igreja que você fundou nem te ajuda mais financeiramente, né? Como Paulo não foi ajudado por eles, foi ajudado pelos filipenses, não por esses de Corinto, né? E é incrível porque alguns nem o aceitavam como apóstolo. Paulo também ele ficou decepcionado com Pedro, né? Porque quando o Paulo e o Pedro se encontram lá na Galácia, o Pedro antes ele comia com os gentios, tal, estava junto ali, mas quando chega uma turma lá que vem de Jerusalém da parte de Tiago, Pedro começa a dissimular. Até Barnabé entrou na dissimulação, né? Porque ele começa a se apartar dos gentios. E Paulo o repreende, né? Você sendo judeu, ele fala, vive como gentio e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus, porque aqueles judaizantes, né, que vieram, e isso aconteceu antes de Atos 15, eles queriam estabelecer que o gentio precisava de guardar a lei, ser circuncidado, né? Agora, o Paulo jamais rompeu com Pedro, mas o repreendeu, né? E ele aprendeu tanto com a decepção que ele escreveu em 1 Coríntios 4 o seguinte: quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos, porque ele aprendeu a viver com a decepção e ele aprendeu a viver na muita paciência. Ele vai escrever paciência que talvez ele não tivera no início, né, do ministério. Né? Apesar dessas decepções todas, Paulo continuou firme no chamado de Deus que ele recebeu, como o próprio João Marcos fez também. Apesar de ter abandonado a primeira equipe apostólica, ele nunca abandonou a Cristo e ele se tornou um homem tão útil a ponto de escrever o Evangelho de Marcos, que é chamado de proto-Marcos, o proto-evangelho, o primeiro evangelho a ser escrito, e os outros evangelhos muitas vezes se basearam nele para escrever, os outros evangelistas, né? Então, nos últimos dias da prisão, o Paulo tinha um amigo precioso do seu lado, né? João Marcos, além do próprio Lucas, né? E antes dele ser martirizado, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ninguém que termina o ministério, guarda a fé e combate o bom combate, vai para a eternidade com decepção no coração. Foi decepcionado, mas essas decepções serviram de combustível para a transformação. A decepção é um combustível para a transformação quando você aprende a perdoar. Para a gente saber que a gente amadureceu e que a decepção não nos causa ira, nem rancor, nem divisão, o que a gente precisa aprender? Primeiro, precisamos reconhecer nosso erro e acolher no nosso ciclo de amizade a pessoa ou pessoas que nos decepcionaram sempre que possível, né? Então, esse exemplo de Paulo com João Marcos é fantástico, porque Paulo aprendeu a ser paciente, longânimo, e João aprendeu a ser fiel aos seus colegas, né, João Marcos. Segundo, como Paulo, a gente aprende que a igreja pertence ao Senhor, não é nossa, como pastores, né? A gente tem que abrir mão do governo, abrir mão de governar a igreja como tiranos ou como ditadores, né, que está tão comum nos dias de hoje, né? Paulo, ele se entregou de corpo e alma às igrejas, Corinto e outras, né? E mesmo que alguns colocavam em dúvida o chamado de Paulo, ele permaneceu na vocação que Deus chamou,
né? E ele estava firme e ciente que ele era apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Jesus, né? Que ele pertencia a Jesus e não à igreja. Ele pertencia àquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Terceiro, a gente deve aprender a aceitar a realidade da vida, que decepção faz parte da realidade da vida e não deve nos abater com as decepções. A igreja é maior que todos os problemas. Decepcionar com os irmãos, com os que creem no mesmo Deus, e beber o cálice, comer, participar do pão, né, vai continuar sendo assim. Então, nós precisamos de aprender, como eu disse antes, a perdoar, né? Sempre que você se sentir decepcionado, pense em Jesus, pense em Paulo, pense em João Apóstolo. João, ele não teve acesso às igrejas, porque havia um obreiro que chamava Diótrefes, que se achava o principal entre eles, não aceitava o ministério de João. Isso é incrível, está em 3 João, capítulo 9. Diótrefes não recebia João como um apóstolo, né? Que isso é incrível. Então, cuidado com a decepção. Ela vai, com certeza, nos acompanhar. Houve aquele que está falando para vocês hoje, com 44 anos de convertido e 35 anos como pastor, e que já passou por muitas decepções, que fundei igreja, que passei a liderança da igreja que eu fundei, faço parte do corpo de liderança, mas não tenho a palavra final, participo, dou a minha contribuição, ensino na medida que me pedem, e aí vamos convivendo com os irmãos e vamos continuar tendo batalhas e decepções. A gente precisa aprender a lidar com elas, a perdoar, a não ficar magoados e nem ressentidos e ir em frente, né? Combatendo esse bom combate da fé para a gente acabar bem a carreira. Eu estou mais perto de terminar a carreira do que a maioria dos que estão me ouvindo, mas com certeza vamos em frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, né, que nos deu, nos chamou com uma santa vocação, não segundo o nosso próprio desígnio, mas segundo a sua graça maravilhosa que chamou, que nos salvou, homens e mulheres pecadores como eu e você. Né? Que o Senhor te conduza por esse caminho da verdade, da justiça, do amor, e te livre de toda decepção. Ele vai permitir que as decepções venham sobre a sua vida para te ensinar o caminho do perdão, o caminho da reconciliação, o caminho da verdade, o caminho de viver uma vida dependendo totalmente da graça e do favor de Deus. Então você fica na paz e que Deus te conduza por esse caminho maravilhoso, né, do ministério pastoral, do aconselhamento. E no próximo capítulo vamos ver como lidar com o desgaste ministerial. Um grande e forte abraço.